A íntegra do documento está disponível em nosso site papa.cançãonova.com. O Papa Francisco tem tratado com transparência e serenidade os diversos assuntos referentes à reforma da Cúria Romana, mudanças administrativas e, assim, da continuidade à obra iniciada pelos outros papas. Entre os pontos ali que ele menciona, ele fala de uma reforma da igreja, inclusive menciona reforma no Vaticano e assim por diante. O que você diria que consiste essa reforma na igreja? O Papa Francisco eu sempre distingo 3 pontos que marcam um pouco a personalidade do Papa Francisco, o estilo do seu pontificado, né? Que são o que ele tem falado, o que ele tem feito, realizado, e os sinais e gestos que ele tem dado. Isso são próprios dele. Gestos simples, gestos de aproximação do povo, gestos de humildade, gestos de ternura, de amor ao povo, palavras muito diretas, vigorosas, sem subterfúgio. Vai no cotidiano das pessoas. Vai no direto, todo mundo entende, compreende o que ele quer dizer, e depois o que ele tem realizado, que é isso que você está dizendo, a reforma, digamos, da igreja, a reforma da Cúria Romana. Ele tem tomado medidas que levam a esta reforma, que não está concretizada, talvez apenas iniciada, né? Que é a escolha daqueles 8 cardeais, para ajudá-lo um pouco nessa reforma. E, ultimamente, a criação dessa secretaria e desse conselho de economia. Isso é muito importante, porque esse órgão vai centralizar e coordenar toda a parte administrativa e financeira da Santa Sé e do Estado do Vaticano. De modo que isso vai implicar em quê? Maior transparência, maior facilidade de fazer um balanço financeiro, patrimonial do Vaticano, vai significar elaboração de um orçamento cada ano, com previsões de gastos e de receitas, de tal modo que não haverá mais dispersão, digamos assim, no uso de dinheiro, de administração, cada um dos seus próprios recursos, mas agora não, tudo está centralizado nessa secretaria, presidida por um cardeal, o cardeal Perr, da Austrália, que tem o status de prefeito, portanto, equiparado a qualquer prefeito de congregação em Roma, e será assessorado por esse conselho composto de 7 cardeais e 7 leigos. De modo que isso é uma reforma muito profunda na Cúria Romana. Do ponto de vista administrativo, financeiro, é fundamental e muito significativa. Ela vai realmente modificar muito. A questão de gastos, a questão de contratação de funcionários, a questão de promoção na carreira dos funcionários dentro do Vaticano, a exigência de orçamento para gastos, a exigência de um orçamento geral, de um balanço geral no final do ano. Então isso muda completamente essa situação, entende? Financeira, administrativa do Vaticano. Mas é bom lembrar o que o Papa disse. A reforma da Cúria, por mais importante que ela seja, não é a mais essencial. É a igreja que precisa de reforma. Ela é um ponto de partida, né? É a igreja como tal. A igreja é santa e pecadora. Sim. Então ela está sempre necessitando de conversão, de mudança. Então a igreja tem que sempre olhar para o Cristo, entende? Olhos fixos no Cristo, para justamente segui-lo e anunciá-lo. Então o Papa insiste muito que a reforma principal não é a reforma propriamente da Cúria como tal, embora seja importante, mas é a reforma espiritual e pastoral da igreja. Recentemente, vocês cardeais estiveram reunidos com o Santo Padre. O senhor percebe essa unidade, esse espírito de comunhão da igreja como todo com o Papa Francisco? Sem dúvida, eu percebo. Os cardeais que pediram a ele essas mudanças que ele está fazendo, então ele está seguindo, como ele mesmo disse. Eu fui eleito porque os cardeais pediram que eu fizesse essas mudanças, portanto eu estou cumprindo aquilo que eles pediram. Isso vai sendo feito lentamente, com sabedoria. Não se trata de fazer uma revolução, no sentido de querer mudar tudo de uma hora para outra, né? Não, entende? Essa mudança vai sendo feita lentamente, com sabedoria, com prudência, com discernimento, mas lembrando de que o mais importante é essa reforma espiritual e pastoral da igreja. Isso aparece também nessa última exortação apostólica dele, Evangelii
Gaudium, né? A alegria do Evangelho. A igreja precisa redescobrir a alegria do Evangelho, de viver o Evangelho e de anunciar o Evangelho. Ele não quer uma igreja triste, uma igreja derrotada, né? Ele quer uma igreja alegre, feliz, confiante em Deus, com muita esperança de que a igreja é obra de Deus, é Cristo que guia a igreja, o Espírito Santo que a assiste, que a ilumina, de modo que nós temos que ter confiança e olhar para o futuro com muita esperança, entende? Mas, ao mesmo tempo, é uma exigência para todos nós de adequar cada vez mais, né, converter-nos cada vez mais ao Evangelho, a Jesus Cristo. Jesus Cristo. Bom, dona Marcina, para encerrar, ele começou o pontificado pedindo oração por ele, ele continua pedindo, acho que nós temos que continuar fazendo isso, né? Orando pelo Papa e orando pela nossa igreja. Temos que agradecer a Deus, né, pela sua eleição, pedir a Deus por ele, que lhe dê força, lhe dê saúde, lhe dê sabedoria, discernimento, para que ele possa conduzir a igreja sempre na fidelidade ao Evangelho, na fidelidade a Jesus Cristo, mas ao mesmo tempo aberto às exigências e aos sinais dos tempos nos dias de hoje. Bom, nós agradecemos, dona Damasceno, por estar aqui conosco, nos dando então essa entrevista, e o que nós desejamos é isso mesmo, que o nosso Papa Francisco seja muito abençoado na condução da nossa igreja.